Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Juntos em Cristo, fortalecemos nossa família. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 14. Hoje nós vamos ler mais um trecho do apóstolo Paulo, que nos traz algumas orientações preciosas de como podemos edificar nossas vidas, edificar o nosso lar, nossa família no Senhor. Abra a sua Bíblia, Romanos capítulo 15. Romanos 14, irmãos. Romanos capítulo 14, vamos ler a partir do verso 13 em diante. Palavra do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, pelo contrário, toma a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no nome de Jesus, de que nada é impuro em si mesmo, a não ser aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Se o seu irmão ficar triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também para as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, pois o que ele faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Obrigado, Senhor, por esta noite, por este culto, por esta celebração. Obrigado, Deus, pelos irmãos, pelas famílias que estão aqui representadas, pelos os irmãos que estão nos visitando nesta noite. Obrigado, ó Deus, pelas tuas bênçãos que já têm sido derramadas aqui nesta noite. Agora que abrimos a tua palavra, o Senhor traga o entendimento por meio do teu Santo Espírito aos nossos corações. Guia-nos, ó Deus, a tua verdade, ao teu querer, e ajuda-nos, ó Deus, a ter o entendimento daquilo que é agradável ao Senhor e daquilo que é edificação para as nossas vidas. É assim que eu lhe rogo, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nós tivemos um episódio bem interessante lá em casa. As minhas filhas estudaram no colégio adventista e um dia elas chegaram conversando comigo, porque elas tinham tido um momento de culto lá, e lá naquele culto eles falaram sobre carne de porco, sobre camarão, sobre lagosta, sobre caranguejo, e elas chegaram e falaram assim: pai, não pode comer essas coisas. Eles falaram que se a gente come essas coisas, a gente não vai para o céu, a gente não vai ser salvo. Aí eu falei para elas: então vamos ler a Bíblia. O texto que nós lemos naquele dia foi esse texto, e justamente aqui
eu perguntei para elas leram e eu perguntei para elas: o que vocês entenderam nesse texto? Ai, pai, eles não lêem a Bíblia então, né? E realmente um dos grandes problemas que ocorre na vida cristã, na vida do povo de Deus, é as pessoas que não leem a Bíblia e vão seguindo cegamente lideranças, doutrinas, sem estar respaldado na palavra de Deus. Não é a comida e não é a bebida que nos levará ou impedirá a nossa entrada no céu. É a nossa firme convicção em Cristo Jesus que nos levará à presença de Deus. Amém, irmãos? É essa que é a chave da salvação. Nossa firme convicção no sacrifício de Cristo Jesus em remissão aos nossos pecados. E que Ele, ao morrer na cruz, Ele pagou definitivamente o preço de todo o jugo, de toda a culpa das nossas vidas. E ao ressuscitar ao terceiro dia, Ele nos traz a verdadeira esperança para a nossa vida, que é a vida eterna. Amém, irmãos? Então, queridos irmãos, isso deve produzir em mim e em você algumas decisões sobre a nossa família. E eu gostaria que você refletisse mesmo sobre como você orienta e como você edifica os seus filhos, o seu cônjuge, como que a sua família está alicerçada. Queridos irmãos, se nós lermos a palavra de Deus e nós tomarmos uma firme decisão de entender que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus e ela é apta para nos conduzir a toda boa vontade, a todo o propósito de Deus, então, lendo a palavra, nós temos a possibilidade de ter ajuste familiar. Amém, igreja? Agora, não ler a palavra de Deus e continuar se conduzindo pelos seus empirismos, pelas suas vontades, pelo seu querer, pelo seu entendimento, pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo, isso fará com que a sua família crie cada vez mais contendas, crie cada vez mais distanciamentos. É sério, querido irmão, querida irmã, querido pai, querida mãe, é sério. 80%, 87% dos jovens, quando entram na universidade, abandonam a fé de seus pais, a fé dos seus familiares, por causa de uma falta de preparo espiritual, uma falta de preparo, uma falta de consciência bíblica, por causa de uma vida que os pais tentam viver sem profundidade bíblica. É sério isso, é sério. Cada pai, cada mãe tem que ter um instrumental profundo da palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus. Nossas filhas, quando nós fomos colocar elas na escola adventista, algumas pessoas, nossa pastor, mas vai para adventista é uma seita, o senhor não sabe o que é uma seita? Eu falei, eu sei, mas lá é um bom local para provar a fé das minhas filhas, e foi extremamente enriquecedor. Todas as semanas eu não precisava nem chamar elas para fazer culto doméstico, porque a temática era delas, as dúvidas eram delas, as preocupações eram delas. Então, lá naquela escola, eles instruíam sobre a profetisa Ellen White, e elas vinham e me perguntavam sobre o que eu achava, sobre o que a mãe perguntava para a mãe dela o que achava, e nós tínhamos uma grande oportunidade, então, de instruir as nossas filhas na palavra de Deus, e a minha instrução sempre foi essa: querido irmão, a melhor forma de entender e compreender a palavra de Deus é ler, O primeiro princípio hermenêutico da interpretação bíblica é ler e compreender.
E quando você lê a palavra de Deus, você pode lê-la literalmente? Sim. Algumas coisas, lendo literalmente, você vai falar assim, não, mas espera aí, está meio complicado esse negócio literal, né? Como nós vimos 3 domingos atrás, quando lemos ali Jesus falando que deveria então tirar o olho, cortar a mão para entrar no reino dos céus. Então ali você não vai ler literal, você tem que então compreender. Por isso que existe a igreja e você precisa então ter um líder que te ensine a ler a palavra de Deus. O que a igreja precisa ensinar fundamentalmente para os crentes é como ele vai poder ler, interpretar e aplicar a palavra de Deus. O que passar disso é procedência maligna, viu, queridos irmãos? Uma igreja que não te ensine a ler a palavra de Deus, a amar a palavra de Deus, interpretar a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus, é procedência maligna. Aí agora tem um novo Papa, o que vai acontecer? Para nós não muda em nada, você entendeu? Só cumpre de fato a palavra de Deus, que os homens não querem ouvir a palavra de Deus, que teriam comichões nos seus ouvidos para ouvir fábulas, coisas que os distanciariam de Deus, está lá em Timóteo. Por isso que nós estudamos a palavra de Deus, estudamos o livro de Deus, meditamos no livro de Deus. Falando sobre edificação mútua, vendo esse texto, o texto então nos traz um desafio muito grande. Um desafio de que nós precisamos edificar nossas famílias, nossos lares na palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai corrigir, é a palavra de Deus que vai exortar, é a palavra de Deus que vai admoestar. Gente, e como as pessoas têm dificuldade com essas 3 palavras: corrigir, exortar e admoestar. Fala comigo: corrigir, exortar e admoestar. Fala com mais fé: corrigir, exortar e admoestar. Gente, como o povo tem dificuldade com isso? Porque a gente quer ler a Bíblia para que ela faça um afago em nós. Mas deixa eu te falar, ler a Bíblia, e em especial, ler o Novo Testamento, não tem afago ao nosso ego. Porque ao ler a Bíblia, escute bem o que eu vou dizer nessa noite. Ao ler a Bíblia, o Senhor vai falar para você, você precisa mudar. O Senhor vai dizer, você precisa morrer. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia. Ninguém quer morrer, não é verdade? Ninguém quer morrer. Nós não queremos que as nossas opiniões mudem. Nós não queremos também que as pessoas entrem em controvérsia com as nossas opiniões. Como que nós podemos fazer isso? Somente lendo a palavra de Deus. Por isso que nós, batistas, sempre ensinamos em toda a classe de catecúmenos, toda a classe de batizandos, que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática. Vamos falar comigo? A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Agora com fé. A Bíblia é a única regra de fé e de prática. Porque onde a Bíblia diz para mim e para você, silenciou. Amém? Agora tem gente que vem falar, não, depende da sua interpretação. Sai para lá, demônio. Depende da sua interpretação. Aí, quem falou isso para você não converteu não. Entendeu? Porque o Espírito Santo, quando ele fala, ele gera harmonia, ele gera concordância. Dá para você entender? Queridos, ao longo da história, desses mais de 2000 anos de igreja, o Senhor sempre levantou homens e mulheres para corrigir, exortar e admoestar o povo de Deus.
Os pecados podem mudar porque eles vão mudando em termos de cultura. Mas o pecado sempre será pecado. Perceba comigo o que esse texto traz para mim e para você. Primeiramente, deixemos de julgar uns aos outros. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom ou é ruim? É bom, não é? Seria bom, não é? Mas se a pessoa está indo para o caminho errado, você vai deixar a pessoa ir para o caminho errado? Vai? Não, né, irmão? Então, pai e mãe sempre vai ser chato, porque o menino sempre tem, segundo a palavra de Deus, né, irmãos? O menino e a menina sempre, o coração se inclina para a estultícia do coração. Que palavra bonita, né? Estultícias do coração. Sempre se inclina para o mal, na Bíblia da linguagem de hoje, segundo Carlos Fernandes. Então, sempre se inclina para o mal. Eu não ensinei minhas filhas a mentir, eu não ensinei elas a serem rebeldes, não ensinei a dar piti, e tudo isso veio aparecendo. Não é diferente na minha casa, não vai ser diferente na sua. Pronto, acabou. E se você falar que é diferente na sua, é porque você é mentiroso. Quem fala para mim que não tem dificuldade no casamento, de um conversar, um falar, não, isso aqui é azul, daí o outro entendeu que é amarelo, e você falou azul, mas o outro entendeu amarelo, e sabe-se lá por que ele entendeu azul, e o outro entendeu amarelo. Aí nasce um filho e fala que é roxo, e aí você fala, meu Deus, e agora? Como que vai fazer com 3 opiniões diferentes? Venham para a palavra de Deus, amém, irmãos? Por isso o culto doméstico. Fiz uma enquete lá no grupo de oração lá. Tem muitos de vocês que não respondeu ainda. Eu quero saber se você está fazendo. E os que não começaram a fazer já deveriam ter pedido perdão e começado a fazer, tirar o atraso. Porque os ensinos são bons. Você acha que é ficar jampeando o seu TikTok, seu Instagram, o seu YouTube, que você vai aprender a palavra de Deus? Ou é você pegar um guia de um pastor aprovado, de um pastor testado, um pastor com mais de 40 anos trabalhando com família? E queridos, as lições desse ano estão muito, mas muito, muito preciosas. As discussões ali estão profundas, elas possibilitam uma conversa, um diálogo familiar que vai fazer o teu lar crescer. A palavra de Deus é simples, está dizendo aqui, nos ajudando nesta noite, queridos irmãos, que a harmonia na minha casa e na sua casa virá pela palavra de Deus. Virá pela palavra de Deus, e que eu e você precisamos então nos aplicarmos nesse estudo, em estudarmos, aproveitarmos essas oportunidades que Deus nos dá. Voltemos para o texto. O apóstolo Paulo diz novamente, deixemos de julgar uns aos outros, pelo contrário, tomem decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo, querido irmão, que o que você faz de mal, você para hoje em nome de Jesus. Principalmente se você é pai e mãe, para hoje em nome de Jesus. Que os teus filhos aprendam a orar na tua casa, a ler a Bíblia contigo, a cantar louvores, a vir à igreja incansavelmente. Você vem na igreja, não é porque é bom, não. Você vem na igreja porque é isso que o crente faz, como nos ensina Atos 2:42, que eles partiam o pão em casas e se reuniam no templo para oração, para doutrina, para louvor, para comunhão. A gente não vem na igreja quando está bem, não. A gente vem na igreja porque a gente é povo de Deus. A gente vem para servir o Senhor. E o apóstolo Paulo, então, está nos dizendo o seguinte, que a gente precisa largar, gente, uma coisa chata que tem em crente, é crente que começa a debater Bíblia. Oh,
povo que é um povo chato. Oh, meu Deus. Que eu recebo de pergunta, pastor, o senhor é calvinista, o senhor é arminiano? Eu sou bíblico, amém, irmãos? Eu sou bíblico. Para acabar com essa conversa e acabar com essa contenda, se você acha que o calvinismo está certo, amém, Deus predestinou quem vai ser salvo, então confia em Deus, amém? Se você é arminiano e acha que a pessoa tem que escolher, amém. Se a pessoa já escolheu ser calvinista, o problema é dele, ele é crente chato, deixa ele para lá. Você continua pregando o evangelho de Cristo Jesus, amém, irmãos? Agora o problema é que os arminianos também estão ficando mais chatos do que os calvinistas. Então eu prefiro ficar bíblico, eu prefiro ficar na Bíblia. Tem calvinismo na Bíblia? Tem. Tem arminianismo na Bíblia? Tem. Ah, mas então você é pelagiano. Eu gosto, bom quando fica me dando os nomes, né? Aí eu falo, então me explica o que é esse negócio desse pelagianismo que você está falando que eu sou. Aí ele fala, então Jesus era pelagiano. Não, Jesus era calvinista. Eu virei e falei assim, nem Calvino existia na época de Jesus. Porque Jesus manda você escolher. Aquele que quiser vir após mim, negue-se, assim mesmo. Ah, mas eu não tenho capacidade de me negar. Não, não tem mesmo, é obra do Espírito Santo, amém? Então, antes de converter, eu sou arminiano, depois que converter, eu viro calvinista, entendeu? Porque Deus é soberano. Nossa, pastor, agora o senhor confundiu minha cabeça. É confuso mesmo, fica com a Bíblia que dá certo, amém? Então, leia a Bíblia, pregue a Bíblia e ensine a Bíblia. Está tudo ali na Bíblia. As maiores heresias, você sabe de onde que saíram? Saíram da Bíblia. Por isso que você tem que aprender a palavra, conhecer a palavra, conhecer a história, e ensinar isso na tua família. Aí minhas filhas saíram da escola adventista, foram para uma escola católica. Aí elas lá na escola católica também trouxeram os debates, as conversas. E a gente teve altas conversas. Então, tudo de dúvida que elas tinham, elas trouxeram. Mas eu acho tão bonito, quando elas tiram as conclusões, depois da gente ler um texto, elas falam, pai, eles não leem a Bíblia. Eu falei, não lê mesmo. Não lê. Essa é a conclusão lógica. Mas sabe o que é triste? É que hoje a gente tem que evangelizar dentro da igreja. Porque tem crente que não converteu. Se causa escândalo, eu abandono. Amém? Quem que abandona? É o fraco ou o forte? É o fraco. Não, é o forte. Se eu tenho um entendimento diferente de você, segundo a palavra de Deus, então eu abro mão. A gente tem até uma música, né? Que fala sobre isso, né? Abro mão dos meus sonhos, abro mão, devia estar lá no meio da letra, abro mão até das minhas opiniões, porque eu quero que você seja de Cristo Jesus, amém, irmãos? Amém? Então você não fica entrando em debate. Eu sempre falei isso para a gente, vocês não precisam entrar em debate nas escolas de vocês. Mas sempre tem uns que é abelhudo, quer fazer bullying, quer fazer perseguição. Eu falo, louvado seja o nome do Senhor, porque vocês estão sendo perseguidos, porque eles estão vendo a luz de Jesus. Aprenda uma coisa, irmão, a luz de Cristo vai brilhar, amém? Você já dirigiu na rodovia e o ser do outro lado vem com um farol alto? Você acha correto, né? A luz dele está brilhando, está te ofuscando. Então, muitas vezes é isso que está acontecendo na sua vida. Quanto mais você está buscando a Deus, a luz de Jesus começa a brilhar e começa a incomodar as pessoas que estão ao seu redor. Por isso, eu e você, o que a gente faz? Porque a gente é motorista, cidadão, cristão de Jesus, a gente às vezes baixa o nosso farol e vai na humildade. Amém, irmãos? Quem ganha debate não é o que sabe tudo. Quem ganha debate é quem expressa amor. Amém? O maior debate que eu e você precisamos ter nessa vida é a expressão do amor. Se a pessoa se levantar do outro lado com ódio no coração de você,
então você perdeu o debate, porque você tem que levantar, e a pessoa ao levantar, ela tem que sair melhor do que como chegou com você, amém, querido irmão? Amém? Isso é uma obra do Espírito Santo de Deus, é uma obra da palavra de Deus. Essa harmonia que o Senhor tem para mim e para você é maravilhoso. Tiago 3, 2 e 5, olha assim, como que ele diz aqui, para a gente tomar cuidado, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, o poderoso para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes, levadas de um impetuoso vento, se viram com um pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Toma cuidado, irmão, toma cuidado. Eu e você não fomos postos aqui para ficar no meio do debate teológico, essas coisas não, queridos irmãos. Nós fomos colocados aqui, o mandamento vos dou, é que vos amem uns aos outros. Então, quando você sentar do lado, da frente de uma pessoa, a sua maior preocupação é que ela conheça o amor de Cristo Jesus. E o seu papel como cristão verdadeiro é mostrar para ele o amor em Cristo Jesus. As pessoas vão ser transformadas pelo poder do amor que nós vamos viver, amém, irmãos? E isso é dentro da tua casa. Pai e mãe, você vai ser chato, pai e mãe, você vai pôr regras, vai chegar uma hora que seus filhos vão crescer, não vai aguentar mais essas imposições, e aí você tem que viver essa regra, a regra do amor. E eles vão ser convertidos, e eles vão andar no caminho do Senhor, porque você é esse cristão verdadeiro que ama, amém? Que ama a palavra, que ama a oração, que confia num Deus verdadeiro e poderoso. Preste atenção nessa história. Numa pequena cidade havia uma senhora, e que ela era conhecida como a fofoqueira da região. E nada escapava dos ouvidos dela, e ela sempre tinha uma notícia nova para quem ainda não sabia. Um dia ela foi se confessar para o padre. Ela foi lá no confessionário, e o padre, na hora que a viu entrando, escutou a voz e falou: eu conheço, olha, faz tempo que ela não vinha, que bom que ela veio, vamos ouvir. E ela começou a pedir perdão, e começou a contar as coisas. Ele virou e falou assim: antes de eu te dar a sua penitência, eu quero que você faça algo. Eu quero que você vai pegar um travesseiro de penas, vai subir lá na parte mais alta da cidade, e vai rasgar esse travesseiro lá ao vento. E depois você vai recolher todas essas penas. Ela virou e falou assim: é impossível, padre, é impossível isso. O padre falou: é justamente isso. A fofoca, depois que é espalhada, ela é destruidora, não tem mais reparos. A nossa língua pode abençoar, como pode amaldiçoar. A escolha parte de nós. Que nós saibamos aprender a não julgar, a não destruir vidas, mas a nos preocupar com o crescimento espiritual que produza amor, maturidade, conversões a Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Isso dentro da família, isso dentro da igreja, isso dentro do seu trabalho, é uma lição extremamente preciosa. Cuidado com os seus diálogos, com as coisas que você fala. Nós estamos aqui para gerar harmonia. Amém, irmãos? Levanta suas mãos aos céus e diz assim: eu quero ser um instrumento
que produz harmonia na minha casa e por onde eu for. E que isso seja uma verdade em nossas vidas. Segunda lição dessa noite, queridos irmãos, nós podemos edificar uns aos outros na família, vivendo uma vida digna do chamado de Deus. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz assim: eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus Cristo. Ele está fazendo uma afirmação da vocação dele. Eu estou sendo dirigido por Jesus Cristo. Quem está dirigindo a sua vida? É de Cristo Jesus? Então o apóstolo Paulo está fazendo uma afirmação clara: eu estou sendo dirigido por Jesus Cristo. Então, se eu estou sendo dirigido por Jesus Cristo, então eu, Paulo, eu sou o fariseu dos fariseus, eu vou por todos os lugares. Então, ele estava ali com Timóteo. Timóteo, o pai dele era grego, Timóteo não era circuncidado. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, vamos te circuncidar para que aonde a gente for não cause escândalo. Timóteo, sendo submisso, se submete e fala: tá bom, então eu vou me circuncidar. Quando o apóstolo Paulo prega no Areópago, quando Paulo prega em Éfeso, vários gentios se converteram. Ele não exigiu que eles fossem circuncidados. Mas o apóstolo Paulo falou para Timóteo isso, porque Timóteo, ele aspirava uma vocação mais profunda com Cristo Jesus, como líder de Cristo Jesus. Querido irmão e querida irmã, você vai se casar, você vai ser o líder da sua casa. E você precisa ser o exemplo dentro do seu lar. E assumir uma liderança dentro da sua família significa que você não é aquele que tem o direito de mandar e exercer o poder. Você é aquele que tem a capacidade, por Deus, de conduzir a sua casa, a sua família, à maturidade espiritual. Amém? Amém, irmãos? Se nós entendermos que isso é uma vocação, se nós compreendermos que isso é um ministério dado por Cristo Jesus, então nós não faremos isso com dominação, nós não faremos isso através da força, nós faremos isso através do poder do Espírito Santo. Nós faremos isso diante da graça que vem de Deus e da sabedoria que vem do alto para os nossos corações. E o Espírito Santo nos dará sabedoria. Amém, irmãos? Para que o nosso lar seja harmonioso. Não está havendo harmonia na minha casa, pastor. O que eu tenho que fazer? Orar mais, jejuar mais, buscar mais a Deus, ler mais a Bíblia, buscar mais a palavra do Senhor. Nossa, pastor, mas já está passando anos e as coisas não estão se resolvendo. Olha, eu ouvi um testemunho essa semana que eu achei maravilhoso, 65 anos de casamento. E a mulher, perguntaram para a mulher: como que é isso? Olha, quando a gente casou, eu sabia que ele era muito chatinho, mas eu não imaginei que ele era muito chato. Eu só achei que ele era muito chatinho. E com o passar dos anos, ele não melhorou, ele piorou. Mas a gente sempre diante de Deus conseguimos caminhar juntos. Amém, irmãos? Ninguém muda ninguém. Só o Espírito Santo muda. Amém? Então para de querer mudar o outro. O apóstolo Paulo simplesmente está dizendo: eu estou persuadido no Senhor Jesus. Eu estou certo de que eu sigo e me oriento por Cristo Jesus. E é Ele que vai te fortalecer na caminhada, é Ele que te dará sabedoria na caminhada, é Ele que te ajudará nos momentos difíceis, é Ele que te ajudará no meio das provações, é Ele que te ajudará a passar os vales. Então tome uma decisão de ser como Cristo Jesus. Ele era o quê? Manso e humilde de coração. Amém? Ah, mas Jesus virou lá a mesa lá também, colocou tudo para fora, né?
Faz isso na sua casa para você ver o que vai virar a tua casa. Vai virar uma quizumba. Não, irmão. Ser cheio do Espírito, você promove a paz de Cristo. Você é manso e humilde. Amém, irmãos? A revolução não veio ali. A revolução veio porque Cristo foi manso e humilde. Ele foi ser julgado. Ele foi julgado por 3 tribunais. Primeiro no Sinédrio, depois diante Pôncio Pilatos, depois perante Herodes, depois Pôncio Pilatos. E ele estava manso e humilde de coração, para cumprir o propósito de Cristo na vida dele. Quem te chamou foi Cristo Jesus, amém? Quem te abençoou foi Cristo Jesus, amém? Quem está contigo é Cristo Jesus, amém? E quem vai cessar a tua tempestade é Cristo Jesus, amém? Então andemos com Ele, vivamos para Ele. Terceira lição: podemos edificar uns aos outros, incentivando o cultivo de uma espiritualidade cristã genuína. Olha que coisa interessante, olha o verso 19. Aliás, verso 18. Não, o 17, 18 e 19. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Começou uma controvérsia dentro do teu lar. Pare e reflita, faça a seguinte pergunta no Espírito: essa controvérsia vai trazer mais paz à minha casa? Essa controvérsia vai gerar mais amor no meu lar? Eu tenho certeza que Deus te orientará de uma forma sobrenatural. Às vezes Ele vai até gritar lá no teu coração e falar assim: cala-te. Geralmente Ele fala assim para mim: cala-te. E está resolvido. Porque o Senhor, quando pega as nossas causas, Ele resolve. Amém, irmãos? Amém? Deus não nos chamou para uma vida de escravidão, de tristeza e de decepção. Ele nos chamou para uma vida nova, uma vida eterna em Cristo Jesus. Quantos creem? Última lição desta noite, queridos irmãos: para edificar nossa família, nós temos que levar uns aos outros à maturidade espiritual. Verso 22. A fé que você tem, guarde para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado. Se comer, pois, o que ele faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. O pecado, então, aqui é bem definido, é a falta de fé. O pecado aqui é muito bem definido, é muito claro, é a inconstância. O pecado aqui é aquela pessoa que não consegue manter diligentemente as suas escolhas diante de Deus. O pecado aqui é muito claro. Se a sua fé está em Cristo Jesus, conserve-a, guarde-a. A melhor tradução seria conserve-a. Conserve essa sua fé em Cristo Jesus. Querido irmão, se você realmente confia em Cristo Jesus, Ele estava no barco, quando o barco estava à deriva, no meio da tempestade. E quando Ele se levantou, Ele falou para a tempestade: aquieta-te, e tudo se acalmou. Ele estava com seus discípulos, quando os seus discípulos estavam cansados, quando a multidão estava faminta, e Ele disse: o que tem aí? E Ele pegou os 5 pães e os 2 peixinhos e alimentou a multidão, porque o nosso Deus é o Deus da provisão, Ele é o Deus do cuidado. Ele chegou no velório
do sepultamento do seu amigo. As irmãs do seu amigo falaram: se o senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. E ele disse: tu crê? Tu crê? Os mortos ressuscitaram. E ele ressuscitou o amigo dele. É nesse Cristo que eu e você precisamos manter a nossa fé. Em Jesus Cristo. Mantenha a sua fé ali. Mantenha a sua posição ali. Confie nele radicalmente. Totalmente a sua vida nele. Não há outro neste mundo, e não surgirá outro que poderá trazer a verdadeira harmonia, a verdadeira paz, a verdadeira alegria para a tua vida, que não seja Jesus Cristo. O Jesus de Nazaré, o que viveu, o homem simples, o homem que demonstrou amor, que caminhou no meio daqueles homens, analfabetos, bárbaros, de partidos diferentes, de cosmovisões diferentes, mas que os uniu em um único propósito: levar o Evangelho a todas as pessoas. Mantenha a sua fé nele, viva para ele, todos os dias da tua vida, e comece então a desfrutar as delícias do céu, que o Espírito Santo tem para mim, e para você, e para sua casa, e para sua família. Que Deus abençoe a sua vida, e que você verdadeiramente mantenha-se firme, conserve a sua fé em Cristo Jesus. Eu queria terminar dizendo que fé precisa ser igual ao mel. Você sabe que o mel nunca perde a sua propriedade? Você sabe que o mel, ele nunca perde o seu sabor? Você sabe que o mel nunca perde, nunca deixa de ser mel. Que a sua fé seja assim, uma verdadeira fé em Cristo Jesus. Ao passar o tempo e os anos, você diga sempre: o Senhor me guardou, Jesus me guardou. Que Deus nos conduza e que as nossas famílias experimentem da verdadeira harmonia que vem do céu. Amém? Feche os teus olhos, coloca a tua vida agora diante de Cristo Jesus. Senhor Deus e Pai, colocamos nossas vidas em tuas mãos. Rogamos, ó Pai, que verdadeiramente sejamos esses porta-vozes da tua palavra, do teu reino, do teu ensino, da tua verdade. Que o Senhor guie, ó Deus, nossas vidas, nossas famílias, a andar sempre nos teus caminhos. Que o Senhor nos ajude a crescer no estudo da tua palavra, a sustentar os nossos valores, a nossa visão na tua palavra, e que a nossa fé, Senhor, jamais venha a ser diluída, superficial, diante das circunstâncias, diante dos problemas e de tudo aquilo que viemos atravessar, mas que a nossa fé seja genuinamente verdadeira e ande sempre com o Senhor, todos os dias de nossas vidas. Eu rogo nesta hora que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo mal, e que, ó Deus, nossas famílias vivam para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.